Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos trazer um contexto aí da história de Jeremias, que foi um grande profeta de Deus, um homem que serviu a Deus de todo o seu coração, tentando fazer o máximo para respeitar as leis e obedecer aquilo que Deus o convidava a fazer. E é claro que ele tinha uma grande comunhão com Deus. Ele conversava com Deus com tanta facilidade que hoje é difícil encontrar pessoas até mesmo que se aproximam de como ele se aproximava de Deus. E nós temos hoje muito mais facilidade, mas ele tinha a fé necessária, ele tinha aquela entrega e aquela obediência que é diferente da maioria de nós. Nós somos muito desobedientes e assim pecadores. Mas é claro que é possível se aproximar de situações nas quais Jeremias viveu, que foi uma situação contada no nosso contexto de hoje. Jeremias estava na cidade de Judá e ali o povo que servia a Deus começou a ser desobediente e foi só se afundando cada vez mais na desobediência. E assim se tornou uma cidade de pecadores. E Deus decidiu então enviar Jeremias para anunciar a eles que se não mudassem os seus comportamentos, que eles acabariam sendo punidos por isso. É claro que nós temos que compreender que Deus naquela época se envolvia e intervia no meio do povo, porque era um povo sem leis. Deus, apesar de ter criado o mundo e ter imposto a única regra que ele impôs aos homens foi de não comer o fruto proibido, então eles passaram a cometer pecados a partir desse ponto. Então Deus acabou deixando os homens de lado, deixando eles fazerem aquilo que eles achavam que era melhor sem impor regras a eles. E conforme o tempo foi passando, Deus foi observando que era necessário impor regras e conversar com os homens. E as regras foram impostas aos filhos de Adão e Eva e assim sucessivamente foi acontecendo essa imposição de regras. Quando chegou até Jeremias, já haviam várias regras impostas por Deus para os homens obedecerem. E aqueles homens, aquela comunidade que se formou, não estava obedecendo. E Deus, para poder mostrar o perigo de desobediência, de não fazer aquilo que era convidado, dizia a eles das consequências que eles sofreriam. Alguns consideram ameaça, mas se analisarmos muito bem, consequências e frutos dos nossos pecados. Vou dar um exemplo para que você possa compreender. Se você, por exemplo, é uma pessoa que tem o hábito de fumar, é um fumante constantemente, não é uma ameaça eu te dizer que provavelmente você vai ter câncer. E era o que Deus fazia. Porque aquele que fuma muitos cigarros, constantemente está tendo esse hábito a viver esse vício, há uma propensão muito grande de adquirir um câncer. Então, se a pessoa adquirir um câncer, não quer dizer que foi jogada uma praga ou que foi uma ameaça contra aquela pessoa, mas sim um alerta. E Deus alertava aquele povo através de Jeremias. Porque se eles desobedecessem às regras de Deus, eles colheriam as consequências dos pecados que estavam plantando. E o mesmo acontece conosco, como o exemplo que citei. Se persistirmos em continuar adentrando aos nossos vícios, nós iremos colher frutos ruins disso. Então, Deus pediu a Jeremias a alertar aquele povo de que se eles continuassem vivendo nos pecados, continuassem fazendo coisas erradas, eles iriam sim colher frutos muito ruins disso. E nós, na nossa vida cotidiana, na vida que nós vivemos no nosso dia a dia, nós percebemos isso. Quantas pessoas colhem frutos dos seus pecados? Há várias, e até a gente mesmo colhe. Há exemplos, nós podemos citar uma infinidade. Exemplo na nossa vida profissional. Se você é uma pessoa que sempre está chegando atrasado no seu trabalho, descumpre aquilo que o seu chefe pede para você fazer, é uma pessoa desobediente, uma pessoa que
tem um tratamento amoral e imoral com as pessoas, você acaba sendo demitido. Consequências de você ser uma pessoa que não respeita aquilo que é convidado a viver. Empresas têm regras para serem obedecidas e se você não obedece, você sofre as consequências disso. Na sua vida pessoal de relacionamento é a mesma coisa. Se você decidiu se casar, a sua vida de casamento ela terá regras. Geralmente as regras para aqueles que são cristãos são direcionadas ao amor, o respeito e a fidelidade. Se você quebra uma dessas regras, a probabilidade é do casamento se desfazer. Ou seja, regras quebradas geram consequências daquilo que você faz. O nosso trânsito é outro exemplo. Se você passa no sinal vermelho, você provavelmente será multado. Isso se não sofrer um acidente. Às vezes a gente pensa que não seremos punidos por isso e ficamos fazendo pecados na nossa vida. Quantas pessoas passam num sinal vermelho achando que não vai dar nada? Mas uma hora pode acontecer e isso pode ser muito ruim para a sua vida. O mesmo para quem fuma. Pensa que não alcançará a doença, que está tudo bem. Para aquele que bebe bebidas alcoólicas, pensa que a doença não irá o atingir e continua bebendo. E uma hora as consequências vêm. E aquele povo que Jeremias estava levando a palavra, estava vivendo exatamente isso. Não queriam parar de pecar, queriam continuar vivendo aquela vida e iriam, uma hora ou outra, iriam sofrer as consequências daquilo que estavam plantando para a sua vida. E Deus, com o objetivo da sua misericórdia infinita de ajudar aquelas pessoas, pediu para que Jeremias os alertasse. Porém, a nossa palavra disse que prenderam Jeremias, os sacerdotes, os profetas e o povo. Então, todos os prenderam. Sacerdotes, aqueles que tinham a palavra de Deus, os profetas, aqueles que tinham a palavra de Deus, e o povo que tinha recebido a palavra de Deus, que tinha as regras que Deus havia os ensinado. E não queriam ouvir a palavra de Jeremias, que dizia a eles que se não saíssem daquela vida, iriam colher frutos ruins disso. Por isso, nós precisamos o ensinamento da nossa palavra de hoje é para que nós possamos obedecer às regras que nos são impostas. E as regras que nos são impostas não é só na vida espiritual. Nossa vida espiritual temos o convite de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essas são as regras universais para aquele que é cristão. Mas, se você tem um trabalho, você tem regras para obedecer. Então, o seu empregador irá impor regras para você e você deve obedecê-las. Agora, se ela não encaixa com o seu perfil, é melhor que você saia da empresa e vá viver vá trabalhar num lugar que encaixe. Um exemplo que posso citar é se você é cristão, decidiu trabalhar numa empresa e essa empresa pede para que você possa roubar, é melhor que você saia dela, porque você estará descumprindo os mandamentos de Deus. É melhor que você vá trabalhar num lugar que as regras se encaixem com aquilo que você acredita para a sua vida espiritual. Se você tem um relacionamento, respeite as regras do seu relacionamento. E aonde quer que você vá, no trânsito, na sua vida para ter saúde, na sua alimentação, porque é assim que a gente cuida do nosso corpo e cuida do nosso espírito. Precisamos de mantê-los equilibrados para que nós possamos ter saúde para levar a palavra de Deus e ter o espírito forte para não cair em pecados e tentação. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão hoje: Respondei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Esse salmo de hoje é praticamente um grito de socorro, um pedido de ajuda a Deus para nos responder às nossas necessidades, porque geralmente a pessoa está sofrendo, passando dificuldades e pedindo que o amor de Deus tenha misericórdia dele, que possa o socorrer dos seus problemas. E nós sabemos que as pessoas passam por muitos problemas na sua vida. Às vezes estão devendo contas, estão passando necessidades
até mesmo de alimentação, estão desempregadas, estão com doenças, às vezes a perda de alguém, ela tem dificuldade de superar a perda dessa pessoa, entre tantos outros problemas que nós temos na nossa vida que nós temos que enfrentar. Porém, aonde encontrar o socorro? E nós percebemos que o socorro está em Deus, que Deus pode nos confortar dentro das nossas dificuldades e dos nossos problemas. Todas as vezes que nós passamos a entregar o nosso coração a Deus, Deus começa a orientar caminhos nos quais nos socorre naqueles problemas que nós passamos a viver na nossa vida. Hoje mesmo assisti um vídeo que refere-se a exatamente isso. O vídeo dizia que havia um porteiro que trabalhava no prédio, porém, por ele não ter estudos e não ter conhecimento em relação a escrever, a ser um analfabeto, ele acabou perdendo o seu emprego para uma pessoa que tinha o conhecimento, que sabia escrever e sabia, era alfabetizado. E ele praticamente ficou sem saber o que fazer e como resolver as coisas da sua vida. Porém, Deus o direcionou a partir desse momento, porque ele não entrou em desespero. Ele passou a procurar meios para poder sustentar a sua família, sustentar a sua vida. E vendendo as coisas para o outro e através de viagens, fazendo trabalho para outras pessoas, acabou montando um grande império e conquistando grandes coisas na sua vida. E numa certa ocasião que ele foi receber um prêmio por ser uma pessoa de destaque da sua cidade, a pessoa que entregou para ele esse prêmio de pessoa que ajudava a sociedade, por ser uma pessoa influente, por ter crescido tanto na vida, perguntou a ele, pediu a ele que assinasse um livro lá de reconhecimento, e ele disse que não sabia ler e nem escrever. Então essa pessoa disse a ele: imagine se soubesse o quão grande ele seria. Porém, ele reconheceu a capacidade dele. Ele disse que se ele soubesse ler e escrever, ele seria ainda um porteiro de um prédio. Porém, como ele decidiu tomar atitudes para a sua vida, a mudar a sua história, a não ficar lamentando, se fazendo de pobre coitado, a se amargurando nos seus problemas, ele encontrou o socorro de Deus na sua vida. É porque é nos pequenos detalhes que Deus vai nos ajudando, e quando nós abraçamos essas pequenas ajudas que Deus nos dá, alcançamos grandes graças, assim como ele. Começou às vezes vendendo pequenas coisas, mas no fim era dono de um grande império, porque soube ouvir a voz de Deus, soube aproveitar as oportunidades, abandonou da sua vida aquelas coisas, aqueles adjetivos ruins, que é a preguiça, a vontade de ficar à toa, a vontade de dormir, a vontade de ficar... Devemos sim dormir? Devemos descansar, devemos aproveitar os nossos momentos de lazeres, ter o nosso entretenimento, mas saber a hora certa para isso. Não podemos ser pessoas que ficam presas a questões que não nos geram nada, não nos geram desenvolvimento. Esse homem agarrou tantas oportunidades que ajudou a sua família, contratou pessoas, cresceu espiritualmente e financeiramente, se tornou dono de um grande império para poder fazer caridade, doar coisas às pessoas, a creches, orfanatos. Ele foi instrumento de Deus porque ele soube aproveitar as oportunidades. E nós devemos fazer o mesmo. E o Salmo responsorial mostra que, na hora que ele precisou, na hora que ele fez o seu grito de socorro através das suas orações, ele recebeu de Deus as graças que ele precisava, porque soube agarrar cada pequena oportunidade que Deus o apresentou. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos trazer uma questão até questionada no vídeo de ontem por um amigo nosso, José Antelmo, que é sobre se Maria teve outros filhos e sobre Jesus Cristo ter irmãos. A nossa palavra de hoje nos diz o seguinte, olhem bem:
O povo disse, quando Jesus foi na sua terra natal, o povo disse, questionavam, não é ele o filho do carpinteiro? Ou seja, Jesus não era o filho de José? Sua mãe não se chama Maria, e como sabemos muito bem, é Maria de Nazaré? E seus irmãos? Olhem bem, seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então são citados aqui 4 nomes, supostamente de irmãos de Jesus. Tiago, José, Simão e Judas. Esses são os 4 nomes citados. A leitura da palavra de Deus, através da Bíblia original, a tradução nossa traz irmãos. Porém, a nossa igreja, nós temos que levar sempre esse contexto. A nossa igreja, que é base de testificação da vida de Cristo, nos diz que irmãos, a palavra que é pronunciada lá é a palavra adelphos, que quer dizer irmãos. Porém, muito usada também para se referir aos primos que as pessoas tinham. Então, essa palavra poderia dizer irmãos ou poderia dizer primos. A gente não sabe ao certo o contexto correto para isso, porque a nossa Bíblia não tem muitos detalhes sobre isso. A gente não sabe se eram irmãos ou se eram primos. Porém, a nossa igreja testifica que são primos de Jesus. Maria, nós temos que pegar esse contexto. A nossa igreja católica, ela prega que Maria era virgem santíssima, sem pecados. Ela nasceu, ela teve Jesus virgem e morreu virgem. É o que a nossa igreja prega. Nós não temos provas disso. Nós não temos como contextuar isso, não temos como debater isso. E o único contexto que nós temos bíblico é exatamente esse, que diz que sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas. Essa pergunta, ela coloca em dúvida se Jesus teve irmãos ou se Jesus estava diante ali dos seus primos. Então, isso nos deixa sem saber dar uma justificativa plausível para as pessoas se era ou não os irmãos de Jesus. Mas a primeira coisa que nós temos que tentar analisar em relação a isso não sendo ignorante em relação a essas coisas, mas o que isso prejudica os mandamentos de Deus. Essa é a questão e esse é o contexto principal da nossa preocupação em relação à questão cristã, a questão da nossa salvação. O que isso vai nos ajudar ou que isso vai nos prejudicar para a nossa salvação. Nós às vezes nos apegamos e nos agarramos muito a pequenas coisas, pequenas questões que praticamente não tem justificativa, não tem motivos para nos preocupar. São coisas irrelevantes e banais. Eles, se eram ou não eram irmãos de Jesus, o importante é que somos todos iguais, que somos diante de Deus, somos todos irmãos. Não há diferença para isso, não há diferença para aquilo outro, e às vezes as pessoas ficam se preocupando muito com esses detalhezinhos. Então a vida de Cristo, quando Deus nos entregou Jesus Cristo, Ele não entregou para que nós ficássemos preocupados com de onde Cristo veio. Tanto que o povo daquela época não aceitava que Jesus era o Filho de Deus, porque acreditavam que Jesus era filho de Maria e José. Não aceitavam que Jesus poderia de forma alguma ser o Filho de Deus. Então, às vezes nós estamos imitando eles, nos preocupando se Jesus tinha irmãos ou se tinha irmãs, se Maria era a mãe de Jesus, se José era o pai de Jesus, sendo que até mesmo Jesus disse que seus irmãos e seus pais, a sua família, eram aqueles que serviam a palavra de Deus. Se nós temos a preocupação em servir a Deus, isso faz pouca diferença. Se até mesmo para Jesus
pouca diferença fazia. Então, temos que tratar da mesma forma, porque se somos cristãos, somos imitadores de Cristo. Não é o contexto da nossa palavra de hoje, mas uma palavra dizia exatamente isso. Que chegaram e disseram: Jesus, os seus irmãos, seus pais, seus irmãos e sua mãe o esperam lá fora. E Jesus logo diz que meus irmãos são aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que servem a Deus. Para Deus isso não tinha a menor importância. Então, por nós não termos um contexto em relação a isso, um aprofundamento sobre Jesus ter irmãos, sobre Maria ter tido mais filhos, isso é irrelevante para nós que somos cristãos. A nossa preocupação tem que ser, primeiramente, em respeitar os mandamentos de Deus, acreditar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, receber o Espírito Santo de Deus e ter a esperança de que podemos sim alcançar a vida eterna. Agora eu te pergunto, que diferença vai fazer para a sua vida saber se Jesus tinha irmãos, se a sua mãe já teve outros filhos? Isso faz pouca diferença se o seu objetivo é viver o cristianismo. É claro que eu compreendo sim a dúvida, às vezes a dúvida é só para informação, para o conhecimento, mas o que eu posso responder em relação a essa dúvida é: não há um contexto formado, um contexto completo. A nossa Bíblia não traz um contexto para poder chegar e dizer a vocês: Jesus teve irmãos, ou dizer Maria teve filhos, porque a nossa Bíblia não diz nada sobre Maria ter filhos, mas nos diz que Jesus tinha irmãos. Mas a palavra que diz sobre Jesus ter irmãos também significava primos. E a nossa igreja prega que Maria morreu virgem, santa, imaculada. Se ela morreu virgem, santa e imaculada, ela teve Jesus e não teve mais filhos. Se você não acredita nisso, então você não é católico. É até estranho dizer isso, mas é o contexto de como eu disse sobre o cigarro. Se você fuma, provavelmente você terá uma doença, um câncer ou algo parecido. Se você bebe bebidas alcoólicas, provavelmente você terá uma cirrose ou algo parecido. Se você não acredita que Maria Santíssima morreu virgem, santa e imaculada, então provavelmente você não é católico, porque a fé católica processa que Maria morreu virgem, santa e imaculada. Basicamente isso. Não temos contextos bíblicos para provarem que Jesus teve irmãos e que Maria teve filhos. Simples assim. Mas, basicamente é isso sobre as dúvidas sobre Jesus ter irmãos ou não. Então, eu aconselho a vocês não colocarem isso como base de sustentação para as suas vidas, mas sim os mandamentos de Deus. Isso não é algo relevante para vocês em relação a irmãos e filhos de Maria. O que é relevante é a fé que você tem que ter no seu coração, a busca pelo caminho da salvação, receber o Espírito Santo, obedecer às regras que Deus te impõe. Isso que é importante. Não se esqueça disso. É o que eu aconselho a você. O resto, como dizem, o resto é resto, mas se você quiser se aprofundar mais, não há informações sólidas sobre isso. Mas o que a palavra também vem nos ensinar é que Jesus foi levar a sua palavra na sua terra natal, onde ele tentava ensinar aquilo que Deus o orientava através do Espírito Santo e por ser filho de Deus. Porém, o povo não aceitava exatamente por causa dessa questão de Jesus ser parte de uma família. Então, cresceram e viram Jesus conviver com outras pessoas. Então, sabiam que ele era um homem comum como qualquer outro. E Jesus passou a receber essa santificação de Filho de Deus, as manifestações, para ser mais específico, a partir do momento em que João Batista o batizou. Ele recebeu o Espírito Santo
e assim se manifestou a presença do Filho de Deus em Jesus. Jesus nasceu Filho de Deus, mas a manifestação aconteceu a partir do batismo através de João Batista. Então, o conheceram na sua infância e juventude e percebiam que ele, apesar de todo o conhecimento, buscar a palavra de Deus, era um homem comum como qualquer um de nós. E por isso não aceitavam e não acreditavam que Jesus poderia ser o Filho de Deus. Mas, às vezes, a gente subestima as coisas e as pessoas e acabamos nos enganando com aquilo que nós achamos que é a nossa verdade. Então, Deus enviou o Messias e o Messias foi Jesus Cristo. No mais, vamos agora para os comentários do vídeo de ontem. Comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento, que nos mandou: bom dia, missionário Wagner, que a paz esteja contigo também. Amém, que assim seja, Doreci. A Adélia Santos nos mandou: bom dia, missionário Wagner, obrigado por seus ensinamentos. Amém, que Deus abençoe a todos do canal. Peço bênção pelos meus filhos e pelo meu irmão Ota. Libertar, Senhor, todos os viciados do mundo inteiro. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que assim seja, Adélia Santo, que Deus possa olhar por todos nós. Peço a todos que coloquem em oração o irmão da Adélia, o Ota, e o seu filho, para que possa prosperar, crescer, ter uma vida melhor diante das adversidades e diante de todos os problemas que terão para enfrentar. A Cláudia Barbosa também nos mandou um bom dia. Muito bom dia, Cláudia Barbosa. A Odete Sobral nos mandou: bom dia, missionário, a paz de Cristo esteja contigo e com todos nós. Que Deus nos molde conforme a sua vontade. Peço sempre que Ele me guie pelos caminhos do bem e que me dê forças para superar minhas fraquezas. E até aqui Ele tem me ajudado e me abençoado. Dou graças ao Senhor, obrigado pelo seu ensinamento. Deus o abençoe sempre, amém. Obrigado pelo carinho, Odete Sobral. E você tem sábias palavras aqui. A gente percebe que o fato de você dizer que peço sempre que Ele me guie pelos caminhos do bem e que me dê forças para superar minhas fraquezas. E até aqui, isso aqui é muito interessante, até aqui Ele tem me ajudado. É reconhecer que Deus nos ajuda sim, mas nós temos que saber nos agarrar às pequenas graças que Deus nos dá para que elas se tornem frutos grandes. Assim como o exemplo da fé, que às vezes é um pequeno grão de mostarda, mas quando cuidamos dele, cultivamos, se torna uma grande árvore. E não é diferente das graças que Deus nos entrega. Quando nós pegamos elas e cuidamos das graças que Deus nos coloca em nossa vida, às vezes elas se transformam em grandes coisas se soubermos dar o devido valor. A Luzia Neri nos mandou: que Deus cuide do nosso dia e lhe dê a cada dia mais sabedoria para nos evangelizar. Amém. A presença do Espírito Santo, a gente tem que sempre pedir a Deus a presença do Espírito Santo para nos direcionar a levar a palavra de Deus, mas muito mais do que às vezes a gente ter o conhecimento, ter a sabedoria, é saber praticar, porque é o mais difícil. Eu acredito que quase todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, sabemos até onde podemos ir e até onde não podemos ir. O problema é não ir e não fazer as coisas erradas. O problema só é esse. Então, saber o que é certo e o que é errado, a maioria de nós sabemos. Mas a maior dificuldade é não fazer coisas erradas, é não pecar. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, Wagner. Que bela reflexão, que o Senhor esteja convosco. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria. Que Deus abençoe sempre. Obrigado por ler nossas mensagens. Eu que agradeço, José Antelmo. Foi muito bom. Ontem você enviou uma mensagem e veio a calhar a nossa leitura de hoje em relação aos filhos de Maria e aos irmãos de Jesus. Então, a explicação que eu pude dar foi com todo carinho que eu pude explicar para você. É claro que espero que você não interprete mal a questão de dizer que
o que é importante para nós é nos fundamentarmos e criar bases nos mandamentos de Deus, a nossa fé, na busca pelo Espírito Santo, e espero que você compreenda isso, não fique chateado comigo, eu fui um pouco sincero até demais, mas a verdade é que nós temos que focar nisso. Se Jesus teve irmãos ou se Maria teve filhos, não importa tanto, mas a nossa igreja nos diz que Maria morreu virgem, imaculada, sem pecados. Então ela não teve mais filhos, mas foi casada com José. Poderia ter tido mais filhos? A gente não sabe dizer, então nós nos baseamos, acreditamos na nossa igreja, que é a base de sustentação nossa, que diz que Maria morreu virgem, santa, imaculada. Mas provas para isso não temos. E a prova que nós temos está na leitura de hoje, né? Um detalhe importantíssimo. A Márcia Souza nos diz, paz do Senhor esteja com todos. Boa noite, missionário. Peço oração pela minha família e todos deste canal. Tenha misericórdia de nos escutar nossas preces e perdoar nossos pecados. Obrigado. Amém. Márcia, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. Que Deus possa realmente escutar as nossas necessidades, as nossas orações. Tanto que peço agora que todos possam olhar por cada pessoa que coloca um comentário no nosso vídeo aqui, que possa colocar em oração, agradecer a Deus pela vida dessa pessoa, por ela estar caminhando na vida de Deus, porque é isso que Deus espera, mais e mais ovelhas perdidas poder trilharem os seus caminhos, aquelas que não são perdidas, que mantenham-se firmes, buscando conhecimento, receber o Espírito Santo e obedecendo as regras que são os mandamentos de Deus. A Odete Sobral nos mandou: boa tarde, missionário, a paz de Cristo esteja contigo e com todos. Obrigado pela reflexão, que Deus nos abençoe a todos, amém. Esse daqui é do vídeo do outro dia, mas tem mais um comentário aqui da Doreci do vídeo anterior, que está aqui. Boa tarde, missionário Wagner, e deixo também um abraço novamente para a Odete Sobral. E a Doreci nos mandou: boa tarde, missionário Wagner, peço a Deus pela minha saúde, pois faz 3 dias de cama que estou de cama. Peço também aos que estão precisando de orações neste canal de orações. Vamos rezar uns pelos outros, pois a união faz a força. Deus nos abençoe. A gente está lendo agora um comentário do vídeo anterior, gente, porque agora, nesse momento, são 12:05. Então a gente lê os comentários do vídeo até um certo horário. Depois que a pessoa manda a partir desse outro horário, a gente só vai ler no outro dia. Então, a partir do meio-dia do dia 30, eu só irei ler os comentários do vídeo do dia 30, a partir do meio-dia, só no dia 1º. Então, você tem que contar 2 dias. Então, a Doreci estava 3 dias acamada. Se ainda estiver, hoje será o 4º dia dela. Então, você que está ouvindo o nosso vídeo aí, vamos colocar em oração a Doreci, que é uma pessoa que sempre está firme na fé de Deus, sempre aqui no nosso canal buscando o conhecimento da palavra. A gente percebe que ela quer alcançar a sua salvação. Então, peço a todos, coloquem a Doreci em oração, pedindo a Deus para que afaste dela essa doença, que possa restabelecer para ela a saúde, para que ela possa continuar buscando ser forte espiritualmente, buscando o aprendizado na palavra de Deus. E que você também que está me ouvindo possa da mesma forma fortalecer o seu espírito, sendo uma pessoa que intercede pelos seus irmãos. E a Doreci é uma pessoa que a gente tem um respeito muito grande por ela. No mais, esses foram os comentários do vídeo de ontem e parte de anteontem. E espero que tenham gostado da nossa reflexão de hoje e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.